Alô, alô, demorou, mas saiu a parte 4 da review da vitória no torneio da WPN. Vamos a isso, começar por ver aqui umas mãozinhas. Bora. Então, primeiro shove e call, não temos nada a ver com isto. Temos aqui um primeiro spot, nós já estamos relativamente deep run nesta fase. Normalmente com este stack size nós já não queremos abrir muito este tipo de sets of suited. Isso acontece quando estamos um bocadinho mais deep stack. Acontece que aqui a Big Blind era um jogador que me pareceu mais tight do que a média e por isso eu resolvi abrir. Ele defendeu. Acho que pronto, agora estamos numa situação em que estamos um range mais loose do que o normal contra um range mais tight do que o normal, por isso eu vou ter que jogar de uma forma passiva. Check flop, tudo normal. O turn ele checa outra vez. Eu tendo a achar que a maioria dos jogadores que têm uma estratégia passiva e mais tight jogam de uma forma muito literal. E por isso, sempre que ele tivesse uma mão forte ao turn, ele ia começar a apostar. Então eu resolvi apostar aqui pequeno. Ele deu call e depois acertei o 10 ao river. Está grande e ele foldou. Esta foi a primeira mão que eu fui rever. O 10-7 claramente está fora do range. Mas isso aí, pronto, é uma questão de eu estar a executar um exploit e resolvi abrir esta mão. Depois eu fui comparar um bocadinho para os dois cenários e eu já falo sobre isso. O que é que está a acontecer? Então, quando a Big Blind checa, a estratégia de C-bet é esta. O 10-7 aposta muito pouco para estes stack sizes curtos. Ok, aposta muito pouco para estes stack sizes curtos nas duas simulações. Entramos na linha de check então e vamos avançar para o turn. Ao turn, aquilo que eu decidi fazer foi node lockar, porque numa primeira análise eu achei que a Big Blind estava a jogar demasiado protegida. Com demasiado protegida, o que eu quero dizer é que, por exemplo, no caso dos flushes, a Big Blind está a fazer aqui muito duplo check com flush. E então eu achei que isto não era muito representativo da realidade em relação àquele jogador. E não bloqueei por forma a ele pegar em todas as mãos fortes e simplesmente apostá-las, pegar nos melhores draws ou nas mãos com mais equity e apostá-las e tentar ver o resultado no que diz respeito ao apostar ou não apostar o 10-7. De uma forma teórica, então após check, o 10-7 continua a ser um puro check turn. É claro que alguns dos nossos 10 vão apostar, mas têm que ter um kicker superior e como este 10 já é um dos piores que nós temos no nosso open raise, então ele continua aqui a checar, por isso às 10 apostaria, valete 10, 10-9, vemos alguma bet, mas os 10 mais fracos ainda querem continuar a ter bastante shake. Isto de um ponto de vista teórico. Depois aquilo que eu queria ver era se pelo facto de ele estar mais escapado ao turn, pelo menos na minha interpretação, ele poderia apostar mais a minha linha dos 10, por isso corresponderia aqui a estes segundos pares. E os segundos pares estão a apostar cerca de 40% das vezes na árvore teórica. Quando eu não desloquei e dou outra vez outro shake, então dou a hipótese ao botão de apostar. Claramente o 10-7 já começa a apostar um bocadinho mais, mas mesmo assim o combo específico que eu teria quer fazer muito shake. Quando olhamos para os segundos pares, vemos uma diferença de facto, então há um aumento da quantidade de bet que queremos fazer com segundos pares, quanto mais capaz estiver o nosso adversário. Mesmo assim eu acho que talvez tenha exagerado um bocadinho. Outra coisa que eu reparei foi a diferença entre o size que eu escolhi e o size que o Solver prefere. Eu dei-lhe a hipótese de fazer 25%, mas ele não quer usar. O que mostra que pronto, se calhar eu ali exagerei um bocadinho na forma como interpretei o spot e tentei passá-lo mesmo a ferro. Siga, isto são folds. Hoje vamos ver até à final table, até o início da final table, e depois o último vídeo fica reservado para a final table. Abrimos o rei dama, call e shove, estamos fora, nada a dizer, isto não é open. Esta foi outra mão que eu achei interessante. O as-duque normalmente é uma mão que eu não vou aceitar. Eu dei o check back e vem o rei. E como o turn acaba por ser uma carta bastante boa para mim, particularmente porque eu sei bet pouco nestes spots out of position e porque é um rei, eu fico sempre na dúvida se quero começar a apostar mãos sem equity como esta
E então eu resolvi simular esta mão também. Deixem-me apagar as primeiras simulações que já vimos, não vale a pena estarem aqui a criar ruído. Então, no desta esquina, a primeira coisa que é sempre surpreendente para mim é a quantidade de bet out of position que há neste spot. Nós temos uma vantagem de equity simpática. Nós temos bastantes mãos fortes, ok, por isso temos uma vantagem também do nosso lado. Claro que o topo dos topos está mais concentrado no range de call. E atenção à palavra concentrado, porque eu tenho mais combos de open raise no low jack do que ele tem de call no botão, então apesar de termos as mesmas mãos, elas concentram mais no range do botão e por isso ele tem a vantagem aqui no topo. Mas este segundo tier de mãos muito fortes está todo do meu lado, o que faz com que nós possamos saber dar mesmo muito out of position neste spot. E eu acho que uma dica boa sempre de encontrarmos neste tipo de cenários é a ideia de que a performance do bottom do nosso range de open raise é muito boa porque fazemos top pair, e então se o bottom do nosso range faz top pairs neste spot ou de uma forma geral interage bem, é sinal que nós podemos desenvolver uma estratégia ativa de ser out of position. Isto acontece low jack contra botão em bordos 10 alto, vai acontecer cut-off botão em bordos 9 alto, em bordos dobradas de 9, por causa desta interação do bottom do range of suited. E é daquelas coisas que eu sei, mas estou tão habituado a não saber dar out of position que às vezes não executo o suficiente. Acho que é daquelas coisas que eu claramente tenho que trabalhar e estar mais atento quando estou in game. Anyway, eu acabo por ter sempre uma estratégia out of position um bocadinho mais passiva, porque quando os meus adversários não sabem que eu executo essa estratégia, sempre que eles decidem provar uma estratégia próxima da GTO, é uma overprobe contra a minha estratégia em particular, e eu posso reagir com bastante agressividade em shake raise, ou posso ser bastante agressivo ao turn. Essa parte eu sei que consigo executar na boa, porque já estou muito habituado a desenvolver essas estratégias, mas mesmo assim acho que preciso atualizar um bocadinho esta parte da minha árvore de jogo. Anyway, vamos avançar primeiro na árvore teórica. Check, turn rei, e chegamos agora ao low jack. O que vemos é apenas o solver a desenvolver sizes grandes, que é uma coisa que eu escolheria sempre in game. Mãos tipo as Duke de copas em particular gosta de apostar, eventualmente tem que a ver com o efeito blocker das copas neste caso, mas a conclusão que eu tiro daqui é que pronto, estes ases baixos vão querer muito pouco apostar, certo? E as mãos que nós queremos apostar que têm muito pouca equity, ora 9-8 tem gutter, 9-7 tem gutter, vala 9 tem gutter, dama 9 tem gutter. Então parecem-se especificamente com dama 8, dama 7, as 8, as 7 e as duque. Então o pior dos ases poderá entrar. E depois estas mãos todas aqui têm propriedades interessantes no sentido de têm sempre duas overcards, à quina e à cena. E isso é relevante porque nós já sabemos pelo flop que o nosso adversário tem muito poucas vezes um 10, certo? Bloqueiam alguns reis, particularmente aqui nesta parte da dama, não é? E ao mesmo tempo interagem de alguma forma ali em torno da quina e da cena, permitindo-nos vir a representar alguma coisa mais à frente. E ao mesmo tempo interagem entre o 10 e o rei, porque a dama e o as também mais à frente podem, digamos, simular que nós fizemos straights quer com o 8, quer com o 7, quer com o as, quer com a dama. Então estas propriedades aqui, todas elas são interessantes, mas de uma maneira geral bluffamos muito pouco com este tipo de categoria de mão. Por isso mãos com 0 a 25% de equity estamos a apostá-las apenas 25% das vezes. Isto tendo em consideração que eu fiz, ou que era suposto eu ter tido uma CBET bastante ativa out of position. Na prática, não é muito bem isso que acontece, não é? Eu no low jack, a maioria das vezes neste tipo de cenários, simplesmente não CBET. Particularmente à medida que a deep hand vai avançando, a minha estratégia passa a ser range shake de forma praticamente pura aqui. Quando eu decido fazer range shake, a primeira adaptação que o solver tem em posição é obviamente reduzir muito a sua probe in position, e eu tive que node-lockar esta board porque ele estava para aí com 18% de probe IP e eu não acho isso realista. Acho que os jogadores vão acabar por provar um bocadinho mais. Pronto, eu vi que numa fase inicial o solver splitava entre 25% e 50%.
Eu não acho que seja um spot em que o Solver queira optar muito, ou os jogadores queiram optar mesmo muito pelo size muito pequeno, porque particularmente em boards 10 alto, o bottom do range do hijack conecta relativamente bem, e por isso, se ele fizer 25% com algum range médio, eu nunca vou foldar uma mão tipo rei dama off, rei valete off, dama valete off, as valete backdoor, sei lá, as 8 backdoor, e por isso não vejo grande ponto em apostar aqui em meios quartos de pot, e então acho que os meios são uma melhor opção. E acho que também encaixava bem numa frequência inferior a 50%, então resolvi dar-lhe este size, mas aumentar um bocadinho a frequência porque acho que é aquilo que o Phil vai fazer. Então, de uma forma geral, chegamos ao turn e eu vou estar completamente uncapped, e ele vai estar um bocadinho mais capado do que aquilo que deveria, porque já prestou uma parte do seu range ao flop. Perfeito. Turn. Ok. Coisas a chamar a atenção aqui neste turn. Ponto número 1. Em termos daquilo que são os bluffs sem equity, ou com pouca equity, o que nós reparamos é que de facto há um aumento na percentagem de bet com estas mãos. Deixem-me voltar aqui ao mesmo spot na árvore anterior e reparem, numa árvore mais teórica estamos a falar de 80% de check com esta categoria de mãos, e na árvore depois do meu node lock bastante menos check e por isso mais bet. Este é o primeiro ponto. Estamos menos capados, vamos poder bluffar um bocadinho mais, mas preferimos sempre mãos que tenham blocker properties mais adequadas para aquilo que nós queremos executar, e esta parte aqui de baixo continua a não querer ser agressiva. Outra coisa que me chamou a atenção foi o facto de, mesmo quando é possível a escolha de sizes da árvore anterior, pot e 75, o Solver gosta de diminuir o size para meio pot. Eu acho que isto está relacionado com o facto de, na árvore teórica, não haver tanta bet de range médio, tipo de damas, de alguns destes 10s, e na árvore node locada há um bocadinho mais de bait. Estamos mais full no range, temos mais reis para suportar o range médio a apostar também, então diminuímos o size e apostamos mais. Eu na prática acabo por executar esta estratégia ao flop, mas depois executo os sizes e a estratégia esta ao turn. Quer dizer que eu estou um bocadinho trocado, e se eu estou a executar esta estratégia ao turn, tenho que partir o meu range ao flop de alguma forma com mais c-bet. Anyway, a conclusão é que o nosso Azduk acaba por não apostar muito neste tipo de cenários. Impecável. Siga. Ok, vamos avançar. J7, nada a ver. As dama, abrimos. Shove, call. Perdemos. Este rei 9 eu confirmei só por descargo de consciência. Confirmei em chip EV contra 11 BVs, é um puro call, imprime dinheiro, não há dúvidas. Confirmei com 10% de field left, ainda ganha bastante, ainda domina range de shove, é um call, não tem problema nenhum. Confirmei últimas 2 mesas, continua a ser um call, por isso é daqueles spots em que a gente tem que agarrar e é o que é, não há nada a fazer. Ok, ficamos curtos. Azduk é aquele tipo de mãos em que eu não quero fazer open raise call, não quero fazer open raise fold, não quero fazer fold pré-flop, então bueno. É mais outra daquelas coisas que numa fase mais avançada do torneio os jogadores podem fechar-se um pouquinho mais. Então quando eu fui ver as simulações do Wizard para 16 BBs, acho que se adequa aqui as chuta de baixos, são sempre shove, por isso estas mãos que entram naquela categoria de não quero fazer open raise call, não quero fazer open raise fold, não quero foldar, normalmente são bons shoves diretos, ok? Chip EV está incluído, 10% de field left está incluído. Reparem que os grupos, digamos, são relativamente parecidos, podem expandir ou diminuir um bocadinho, e depois últimas 2 mesas mantém-se a ideia de que estas mãos podem todas chovar, e aqui já começamos a ver mãos tão fortes como Rei Valete Suited,
Dama valete suited a chovar, 7-7 a chovar, as dama off a chovar. Ok? Então de uma maneira geral em ECM vamos aplicar o mesmo tipo de conceito, mas com mãos ainda mais fortes, porque precisamos de mais equity como plano B quando temos que destacar. Então esta ajuda que seria um shove tranquilamente. Ok. Folds. Lucy Cusi. Este às 6. Mas parece-me ok. Eu prefiro abrir estas mãos do que mãos tipo 9-7 suited neste spot. Ter o as aqui vai ser muito valioso mediante o stack size médio. O jogador botão da call. Vamos começar com um shake, parece-me normal. Não tenho muito por onde apostar esta mão. Nem tenho sequer espaço na minha stack para isso. Ele apostou. Call. Check e check. E Ribarás e eu fiz a lean. Não sou fã. Eu já estive a preparar esta review e estava a olhar para esta mão. Eu não a simulei, mas a minha interpretação deste spot é que quando ele aposta e checa a turn, tem muito poucas vezes um rei. Talvez rei-dama, mas não é uma preocupação ele ter rei-dama no sentido de eu vou stacar e ribaribou, não é? Porque se eu checo, ele aposta rei-dama e eu staco. Se eu aposto pequeno, ele staca rei-dama. Se eu aposto grande, ele dá-me call. Por isso rei-dama não é um ponto aqui. E os restantes reis não me façam muito sentido que ele vai sacar. E este perfil de jogador, que era um jogador bastante ativo, também não me parece o tipo de jogador que vai ter muito bet check com o rei aqui. Então, como eu tenho o as de ouros, ele não tem uma mão que se pareça com o as 7 de ouros e que assistou river, o que também é mau para mim no sentido de fazer uma aposta grande. Então ele pode ter muitas coisas que se parecem com um valete 8 suited, um dama 10 que apostou flop, um dama 9 que apostou flop fez um par, um dama valete que apostou flop fez um par, coisas assim que são tipo range médio, e que é o river, então no máximo vou conseguir agarrar uma bet pequena minha, e eu acho que aqui eu preferia ou fazer block ou fazer shake. Normalmente eu faço block contra perfis de jogadores mais passivos para garantir o call deles, contra perfis mais ativos eu até tento às vezes fazer algum shake para permitir que eles bluffem alguma coisa do tipo 10-9, do tipo 9-7, 7 quina. Eu admito que não haja muito 7 quina no range dele, mas quem sabe. Coisas desse estilo, sei lá, um as 9 off, 9 de ouros, coisas desse género assim. Porque na prática, quando eu chovo aqui, eu acho que vou receber muitas vezes a call do valete 10 que ele realizou, por exemplo. E não que eu vá de alguma forma tentar escapar a este spot, mas não quero isolar-me só contra a parte boa dele e quero dar a hipótese de fazer alguma coisa com a parte pior. Então eu não gosto muito desta linha da lean. Prefiro as alternativas, ou shake ou bet pequena. Não sou mega fã. Ok. Seguimos. Aprendemos. Já agora, eu não mostrei esta, mas eu fui espreitar o as 6 e o as 6 está cá. Por isso, quando estamos a falar de cenários em que o cutoff tem tipo 17 BBs e as tags que estão por falar estão aqui com aquela distribuição em que podem fazer tribet all-in facilmente, dá para abrir o as 6, é marginal claramente, mas isso já sabíamos. Eu tento estar atento aos perfis dos jogadores e ver se o meu RFI está a passar. Se está a passar, eu carrego sempre um bocadinho no pedal neste tipo de cenários com blocker. Ok, demos limp. Não vamos apostar nesta board, temos uma interação fraquíssima. Check e check, balete. Aqui eu acho que os jogadores acabam por às vezes cometer o erro de começar a querer cobrar muito, não é? Porque ele ainda tem 7-6, ele ainda tem aqui na quadra, ele tem tipo random rei 7, random ouros e eu não quero que ele realize. Meus amigos, ele vai realizar, porque vocês não vão apostar aqui tipo 3 potes que o impeçam de realizar. Vocês vão apostar numa big blind e ele vai realizar. E então, quanto mais dinâmica é a board ao turn, mais eu quero manter as minhas mãos médias fracas num range de shake para permitir que ele tenha todo o tipo de lixo para apostar, todo o tipo de range médio para continuar em shake, para que eu de facto possa valibetar ao river. Se eu começar a apostar uma mão tão fraca como esta e com tão pouca interação com a board e sem interação para rivers difíceis, não é? Porque tipo river 6, river 9, river 10, river quadra, river ouro, river overcard, é tudo muito mau para mim. Então há demasiados rivers dinâmicos para eu começar a apostar isto ao turn.
Eu apostaria ao turn numa mão que se parecesse, claro, com valete 9 um ouro, valete 10 um ouro, qualquer dama valete, qualquer as valete. Além de terem mãos muito mais fortes em termos absolutos, são mãos que estão mais preparadas para um river mais difícil. Então esta chequei, ele apostou, damos call, check e check. E agora conseguimos extrair, pronto, desta mão e controlar o tamanho do pote. Foldy, foldy. Nada a dizer para já. Ok. Tudo folds. Temos aqui um spotzinho simples. Abrimos. Big blind call. Bet. Fold. As rei. Passou. Good luck. Esta às vezes não é muito intuitiva, mas os nossos As of Suited querem chovar bastante. Aqueles que não querem chovar acabam por ser aqueles que não valibetam nem bluffam e andam mais na zona do As7 off, As6 off, As8 off, creio eu. O As-Duke tende a conseguir fazer foldar mãos melhores porque alguns dos As of Suited do botão fazem open raise fold e são melhores que o As-Duke off. E por isso achei que isto era um bom shove. Ele deu call e reinamos como príncipes. Também faz parte. Esta foi confirmar, claro. Então, um botão com cerca de 18 BBs, 10% do field left a abrir. Nós na Big Blind temos um shove com As-Duke, então não é bem o As8, mas o As6 é daquela mão que já não está ali num limbo estranho de não vale beta nem bluff. Então As-Duke off tem shove, até o próprio As-Duke suited tem shove. E o objetivo aqui vai fazer foldar todos estes As of Suited melhores que estão a fazer open raise fold neste cenário. Bom flip, como se isto fosse um flip. Open raise, decidimos dar call no rei 8. Temos um check call tranquilo. Turn, eu estava a ver esta mão, eu decidi liderar meio pote. Não tenho bem a certeza. Eu sei que estou a defender a linha dos 8 suited aqui. Eu sei que o meu adversário tem um perfil mais tight e mais passivo, apesar de não serem muitas mãos, mas posso ter alguma nota já no próprio site. E achei que ele era passivo. Quando eles são passivos, o que vai acontecer é que ele vai olhar para este turn e vai sempre sacar muito mais do que aquilo que deve. E então eu quero começar a meter dinheiro ativamente no pot. Isto é um ponto a favor da lead. Um ponto contra a lead é que a maioria dos jogadores over-C beta contra a small blind. E como over-C beta contra a small blind vão ter demasiado lixo neste momento ao turn. E então ele ainda vai ter aqui mãos tipo dama 6 de paus, que eram mãos que estariam incentivadas a meter mais dinheiro no pot caso eu fosse passivo, ou ao turn ou ao river de alguma forma, porque não tem a valor de showdown. E por isso essas mãos vão foldar, não é? E as mãos fortes eu vou sempre conseguir tirar uma street pelo menos grande ao river, se ele jogar de forma passiva. Por isso, se ele se assustar com o 8 e tiver damas, eu ao river pelo menos consigo tirar pote, não é? Se ele tiver as, se ele tiver as valete, se ele tiver outro 8 vou sempre stacar. Então eu acho que aqui acabei por overplayar a minha mão e acho que é mais importante o facto de a maioria dos jogadores over-C beta contra a small blind, mesmo aqueles com um perfil um bocadinho mais passivo, do que estar aqui a tentar cobrar ao range dele. Então eu também não sou muito fã desta mão. Claramente, no seguimento do torneio, acho que dei mais erros na parte final do que na parte inicial. Pronto, depois ele acabou por dar um call e foldar river. Mesmo assim, eu não sou mega fã. Demos call com os 10. É tipo, à exceção de um 10 off flop, não há bordos muito melhores que esta. E para este SPR vamos destacar e assumir o cooler se ele tiver uma mão melhor. Vai ser muito importante proteger as overcards, vai ser muito importante extrair o máximo já de uma mão tipo 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 do lado de lá enquanto ele se sente confortável a destacar essa parte do range. Raisei ele do call, o turn completa bastante. Eu continuo com a mesma ideia de que quero destacar essas mãos. Agora até recebo call muitas vezes não à esquina, recebo call de uma mão tipo as rei, as dama, as x de espadas, desbloqueio isso mesmo, então siga, paninho.
Isto são tudo folds. Abrimos, o curto faz all-in, agarramos, ganhamos bem. Ganhamos bem. Rei 6 parece-me um open ok. Já estamos numa fase perto da final table, por isso mais luzinho. Limp, não vejo porquê fazer open race com esta mão, é uma mão que não beneficia de se isolar contra a parte mais forte do range do lado de lá. O Nash está check, não é uma board com a qual eu conecto. Check, check. Turn, não vale a pena começar a bluffar isto, aquilo que eu bloqueio são folds, além disso rei alto ainda pode ser bom. Check, check, river ash. Ele tem pouco as no range, porque isolaria uma percentagem interessante deles pré-flop. Claro que pode ter coisas tipo as 6 off que não quis isolar. De qualquer das formas, parece-me que pela forma como isto foi jogado, o rei turn seria um possível check call ao river. Dei shake, ele deu shake e ele tinha dama valete. Que até era uma mão que eu acho que ele podia isolar pré-flop, mas decido jogá-la em shake, está-se bem. Reis. Colorzão. Tenho pena porque este jogador é meu amigo pessoal. E então tivemos um color tipo na Deep Run. Tinha sido mais giro fazer a final table juntos. Este As Duque não seria totalmente descabido abrir, mas estamos relativamente cedo e todos os jogadores têm uma stack de Rishub, então acho que seria meio exagerado. Continuar a foldar. Agarrar aqui o As 10. No brainer. Não tem que saber. Agarrar o As Rei. Ganhar potes. Estamos top 6 nesta altura. Splitaram o As Rei. Também não tem muito que se lhe diga. Por isso aqui estávamos a navegar tranquilamente a upswing. Ok, abrimos o As externo. Na verdade o discurso é um bocadinho o mesmo que o As Duque, então eu aqui resolvi abrir mais. Provavelmente porque achava que ia ter mais respeito quando abrisse do EP do que daquela posição mais média com o As Duque. Mas acho que vai dar um bocadinho ao mesmo. Dependemos. Ok. Uma das coisas importantes a não esquecer neste tipo de spots é que, mesmo sabendo que ele tem um range muito tight neste spot, eu tenho direito a defender bastante, porque eu tenho uma stack gigante. E então não há pressão na minha stack e há muita pressão na stack dele. Isso faz com que, em teoria, apesar do range tight que ele tem no pré-flop, eu consiga over-realizar alguma equity pós-flop. E então nada de nos acanharmos demasiado nestas fases quando temos uma stack grande. É para defender e começar a desenvolver estratégias de lead, coisas assim. Este jogador em particular era um jogador bastante ativo do botão, abria 66, o que quer dizer que nestes cenários de CM ele à partida também vai estar um bocadinho over, o que beneficia as minhas defesas aqui tranquilamente. Depois não conectamos. Ok, chovar o 10 no above parece-me normalíssimo. Às 10 agarrar o curto. Temos full house. 10-8 decidimos chovar aqui. Não sei, pode não parecer a coisa mais intuitiva do mundo, mas com eles tão curtos, isto vai ser um shove tranquilíssimo. Eu simulei aqui um spot em que o Edge tem 50 BBs. Ele acaba por não. Acho que é este spot. Últimas duas mesas. Hijack 50 BBs. E depois todos os jogadores que estão por falar estão curtos. Ele não gosta, na verdade, de chovar sequer nenhuma mão. Achei estranho este resultado. Faz-me sentido com aquela minha stack chovar. Não sei se terá a ver com a diferença de 50 para 15 BBs não ser tão grande como a diferença que eu tenho. Eu acho que isto é hijack. Pode ser um erro. Posso estar aqui a exagerar neste tipo de spots, mas eu acho que com este gap tão grande e com as tags tão curtas, isto poderá perfeitamente entrar. Seria algo que eu teria que simular no HRC para ter total certeza. 9-6 já não foi, 10-6 também já não vai. Isto é um fold. Isto são tudo folds. Agora, visto que as tags médias estavam muito baixas, isto resume-se tudo a jogar muito pré-flop. Esta achei interessante. Decidi fazer open raise para 2,5. O jogador foldou. Mais uma vez, era um jogador que tinha um perfil tight. Então é um cenário em que eu vou querer abrir bastante a small blind. Mais uma vez,
duas mesas. Acabei por encontrar uma simulação em que eu tenho 45 bebês, 46 e ele tinha 21, e nós vemos que esta porção aqui debaixo do range pode ter open race, sem dúvida. O size 2,5 parece ser adequado, e contra um jogador com um perfil tight eu acho que poderia abrir ainda mais este tipo de cenário, então acabei por iria puro de certeza neste spot com o quadraduque, e vocês vão ver mais alguns open races depois, que mostra que eu estava a ser agressivo neste cenário. Ok, tudo normal para já. Continuamos a foldar. Não vale a pena inventar demasiado. Mesmo este tipo de mãos agora, tipo, não queremos inventar. Temos aqui uma big blind cheia, um botão também com muita stack, por isso disciplinadinhos. Não é uma altura do torneio em que eu esteja a precisar de fazer uma manutenção de stack muito forte, não é? Estou top cheio, provavelmente seriam chip leaders aqui, ou se não um chip leader. Não me quero pôr em spots marginais nesta fase. Ok. Nada a dizer ainda. Tudo na base do pré-flop, para já. Claro que ela está aqui a descendo, mas não podemos ficar nervosos com isso. Limp shake. Acho que com um ouro continuaria sempre. Sem ouros, eu acho que na prática isto é um contínuo. Esta eu não analisei. Às vezes estes spots passam despercebidos. De certeza absoluta que este jogador vai estar a fazer range stab neste spot. De qualquer das formas, é um spot que, quando jogado fora do ICM, no chip AVM, é um spot que tem bastante RFI, e que por isso o range de limp dele está enfraquecido, porque a maioria das mãos fortes fazem RFI do lado dele. Em ICM, como ele não tem qualquer tipo de vantagem em descontrolar o pot contra mim, porque temos os dois uma stack bastante grande, e aqui, mais do que eu o cobrir por pouco, nem eu quero ser muito agressivo contra ele, nem ele quer ser muito agressivo contra mim, porque senão aquilo que nós asseguramos é como é que se diz, a mútua destruição, e nós não queremos isso quando somos os dois chip leaders na mesa e provavelmente top 5 os dois do torneio. Então os dois queremos jogar de forma passiva, o que faz com que ele tenha mais mãos fortes no range de limp, e isso então prejudica os meus floats com este tipo de mãos que têm algum incentivo em flotar, com duas overs aqui à carta média e o straight draw. Então, apesar de ser um cenário tight, eu quero acreditar que eu jogaria de forma diferente em chip AV, e tomei esta ação mais tight por ser ICM e por saber que ele tem que estar mais forte neste spot. Pronto, e basicamente esta é a justificação. Não tenho a certeza se o peso do ICM neste tipo de cenário será o suficiente para me fazer foldar, atenção. E como eu não simulei, não tenho a certeza absoluta, mas é a forma como eu vejo este spot. Ok, continuamos a fazer open raise. Esta mão é uma mão que, se vocês voltarem atrás no vídeo e forem ver a simulação do quadraduque suited, é uma mão que está em puro limp, e por isso quando eu decido fazer isto aqui, não é um open raise call de certeza absoluta nesta fase do torneio, e muito menos contra um jogador tão tight, mas é uma mão que eu acabo por levar para o open raise porque sei que ele está a fazer overfold, e então eu beneficio de manter uma estratégia agressiva, e este size, pronto, também ajuda a que o preço seja baratos. Ele foldou, quadraduque fold, 8-8 call, o Wabi Sabi dá shake, nós damos shake, o Wabi Sabi dá shake, de repente temos um open-ender. Eu acredito que do lado dele, muitas mãos que se pareçam com Rei-Dama, Rei-Valete, Dama-Valete comecem a apostar, que o 10 começa a apostar. Os 9 que ele vai abrir daquela posição são todos bastante simpáticos, por isso são As 9, Rei 9, Dama 9, 10 9, Dama Valete, Dama 9, Vala 9, 9, 8, talvez 9, 7 já não acho que tenha. E então interagem relativamente bem com esta board, ou muitas vezes podem começar a apostar o turn, porque eu já achei que aí por isso tem poucas vezes um 10. Então eu achei que ele estava bastante capado a ter coisas tipo As Rei, As Valete, As Dama, às vezes alguma mão tipo As 7, As Esquina, As Cena, 6-6.
E então decidi apostar pequeno, no fundo comprar o meu showdown, tirar algum valor do parte média do range dele, tirar algum valor de algum float de overcards que ele ainda quisesse ter e passar a iniciativa para o meu lado e conseguir checar back o river. Pronto, ele tinha uma daquelas que até eram bastante boa, mas eu acho que é ok apostar este tipo de turnos dentro desta estratégia. Isto vai ser um fold. Fold. Seria um open se chegassem full até mim. Vemos o rei 9, tranquilo. Tranquilo. Esta foi dura. Eu decidi foldar este spot. Eu tive a ver. Eu por acaso nem tenho a certeza se está aqui ou não. É esta. Então, quando eu estou no low jack e abro, esta foi a melhor simulação que eu encontrei em que a small blind tinha 11 BBs e o low jack tinha uma stack relativamente decente. Claro que rei dá-me open raise. A small blind faz shove e quando a big blind folda, o low jack tem um call. Não imprime dinheiro, mas é um call certamente ok. Nesta fase, não sei. A minha pergunta é simplesmente se a small blind está a chavar este range. E claro que se estiver a chavar este range, eu dei um erro. Não tenho a certeza se a small blind estará a chavar esta parte. E é uma parte que beneficia bastante o rei dama. Não tenho a certeza se estará a chavar todos os ases suited. Não sei, não saberei dizer. Por isso, neste tipo de spots, aquilo que eu tenho quase a certeza é que o range nunca é mais do que isto que aqui está, e a ser é menos. E se é menos, isso só vai prejudicar o EV aqui do meu rei dama, e então não sei se é obrigatório. Outra coisa que é importante e que para mim vale muito mais que o ICM é eu tentar olhar à minha volta e perceber como é que me sinto dentro do field restante. Se a maioria do meu field está tagado a jogadores amadores mais fracos e a regulares que não são incríveis, particularmente num torneio de 33 em que eu à partida vou comparar-me bem com os restantes regulares, eu tendo a passar estes spots que são um bocadinho mais marginais, e vocês já viram isso porque eu já mostrei alguns folds das dama off e coisas assim nesta série de vídeos. E por isso acho que é ok foldar, mas era aqueles difíceis. Não tenho total certeza. Ok. O jogador estava a ser agressivo, então eu decidi tribetar uma mão que me parece ok tribetar da small blind. Isto vai ser um fold, mais um fold. As ballet off abrimos. Estes são folds. Walkzinho sempre bom. 8 duque, exatamente como o quadraduque que estamos a abrir. Siga. Para cima deles. Vala 10 abrimos. Vamos com shove e foldamos. Rei 7 abrimos. Isto é um fold. Agarrar o 10-10. Ganhamos o as 8. Top. É sempre bom. Abriríamos o rei quina se chegassem fold. O 6-6 estamos a dar open raise call para a maioria deles. Assim meio triste, mas é o que é. Chovar os 9. Nesta borda é meio difícil de ganhar, certo? A não ser que ele tenha 8 ou 7. Não tinha. Dei este fold. Fiquei outra vez com um bocadinho de dúvidas. Não tinha bem a certeza. Fui ver. Últimas duas mesas. 5-handed. Acabei por colocar toda a gente com 30 BBs, que não é bem o que estamos a ver, mas a ficar a simulação das que eu tinha disponíveis mais adequada. E não é call de facto 10-9. Às vezes para mim é mais fácil contrariar este impulso de jogar as mãos in-game. Quando estou in-game eu consigo dar estes folds mais tranquilamente do que quando estou a rever. Quando estou a rever, como estou aqui tranquilo e com vontade de pôr fichas no pano, quero jogá-las. E isto é um fold, por isso pronto, fico contente que na altura eu tenha encontrado este fold. Nós na prática não vamos querer ter muito flat na small blind, neste tipo de spots já próximos da final table. Vamos querer ter mais tribate do que flat call, pronto, isso aí eu já tinha mais noção. E as mãos que nós queremos jogar aqui como bottom de call, de alguma forma são equiparadas
aos bottoms offsuited do open raise e são iguais ou dominam. Abaixo disso, isto é, estar dominadas, nem pensar. Estamos a chegar ao fim, é quase. Fiquem comigo, fiquem comigo. Folds. Abrimos os novos, o seed deu call. Eu acho que este é um spot em que às vezes os jogadores também cometem erros. Eu teria sacar. Ele apostou relativamente grande, demos um call. Check river, ganhamos a vala 6 off. Eu achei este spot interessante pelo seguinte. Aquilo que eu fiz foi comparar o mesmo spot, a mesma board, em ShiPV e em ICM. E então, quando nós vamos ver esta board em ShiPV, o cutoff tem uma c-bet bastante frequente, ok? Partindo do seu range relativamente normal do cutoff. Quando passamos isto para ICM, a diferença não é gigantesca, mas aquilo para o qual eu quero chamar a atenção é, se nós compararmos então as duas estratégias, vocês veem que na estratégia base temos 18% de check, 82% de c-bet, e aqui temos 75% de c-bet e 25% de check. Não é uma diferença fortíssima, mas reparem também é que o range do cutoff é bastante mais tight num spot do que no outro. Então aqui o range do cutoff são 444 combos e no segundo cenário o range do cutoff já são 398 combos. O que quer dizer que o ICM, para além de o fazer abrir mais tight para flop, faz com que ele se bet menos de um range já mais tight. O que quer dizer que na prática nós temos que olhar para estes spots como, assim que o ICM entra, eu costumo dizer aos meus alunos que o ICM funciona como uma capa, assim um manto de equity extra que é necessário que nós tenhamos para uma grande maioria dos spots, particularmente quando estamos cobertos ou temos stacks parecidos com os nossos adversários. Quando cobrimos e temos uma margem grande, aí é diferente, mas quando nós estamos cobertos é assim como uma pressão extra sobre nós, então temos que jogar tudo com mais calma, sizes um bocadinho mais pequenos ou proporcionalmente mais pequenos para o spot. E então eu achei que nobres seria um shake ok e tipo nobres perfeitamente ok de ter algum shake neste spot no teórico, e depois no com ICM vê-se que também ainda começa a chegar um bocadinho mais, então não tem problema nenhum de checar este tipo de mão. Depois quando eu confirmei em ambos os spots contra uma bet de 2 terços ao turn, nobres terá um call e aqui também nobres terá um call. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas claro que não vamos foldar esta mão depois de darmos check, particularmente num turn em que ele tem tantos bluffs disponíveis. Ok, demos este call, vale de 3 foldamos, às 9 dependemos. Eu também não gostei muito da forma como joguei esta mão. Se vocês bem se recordam, é importante não nos esquecermos do showdown. E ele tinha vala 6 off na defesa da Big Blind. Tudo ok. O size que ele usou ao turn parece-me um bocadinho grande para vala 6. Não sei se o vala 6 beneficia muito deste size grande. Ok. Mas ele decidiu apostar este range meio médio, a size grande. E aqui no As 9 eu chequei flop, ele checou back. Então ele não há de ter muito um 10 aqui. O rei surge, mas é tipo, é um rei numa board em que ele muito possivelmente já se betou rei balete, rei dama, rei 10 e rei 9. Talvez até algum rei 8 backdoor. Então não é uma carta tão impactante assim no range dele, mas sem dúvida provavelmente é melhor para ele do que para mim. Chequei outra vez. Ele decide fazer outra vez um size assim meio médio para cima, vá, médio grande. Eu acabei por foldar este spot, mas acho que não devia ter foldado. Parece-me que ele gosta de atacar turns às vezes com range mais médio do que aquilo seria suposto. E então não era de admirar que ele chegasse aqui e apostasse uma coisa tipo dama 9, palete 9, por exemplo, porque tem tipo party gutter. Ou que ele começasse simplesmente a pegar em algumas mãos que se dá check back porque não gostou muito da board e aproveitar o rei para as transformar em posição. E está tudo bem ele fazer isso, e está correto ele fazer isso, sei lá, com um dama terno de paus, por exemplo, que abriu, não interagia com o flop, não queria apostar check-out e agora aproveita-se o rei para apostar. Então eu acho que aqui overfoldei e não sou muito fã deste fold.
Pronto, entretanto, aqui chegamos à final table e vou deixar isso para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste. Um abraço e fiquem por aí. Tudo bom.